Irmãos, hoje a nossa lição é a lição 2, que fala do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o nosso texto áureo se encontra em João 14, 15 a 16. Eu vou ler aqui para vocês, irmãos. 14. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse é o nosso texto áureo. Então, irmãos, eu fiz aqui uma introduçãozinha falando aqui que vocês conhecem, né? Ao longo do nosso tempo de estudo, a gente lá na escola, a gente aprende de algumas artistas famosos, né? Famosos, obras de arte. Aí aqui eu coloquei, tem Romero Brito. Vocês conhecem aquele artista brasileiro, né? É nordestino, é pernambucano, já ouviram falar? Eu trouxe aqui até aqui, ó. Tem que ver. Pena que não está colorido aqui. As pinturas dele são. Ah, não tá. Aqui, olha. Aqui, irmão. Lembra aquele bota bem colorido? Esse homem, ele ganhou uma fama internacional. Então, qualquer lugar que a gente vai, inclusive, teve até uma linha de perfumes que as latinhas eram decoradas com. Claro, né, pagaram direitos autorais. Ele é um artista famoso, é um artista nosso, é nordestino. E quando a gente vê a obra aqui de Romero, a gente vê aqui, ó, a obra esse daqui é de Picasso. Ele tem um traço próprio dele, ó. Um traço de Picasso é um traço próprio dele. Então, se por um acaso alguma obra desse daqui, nós temos a de Van Gogh, eu vou ter ali exemplo, Van Gogh, o traço dele é marcante. Então, se por acaso encontrarem uma obra desses três homens aí, sem assinatura nenhuma, o que é que os estudiosos vão fazer? Vão procurar traço, característica de cada um desses e vão dizer, depois de avaliar, esse daqui é de Van Gogh, esse daqui é de Romero Brito, porque existe o quê? Característica do próprio autor, como ele desenha, como ele pinta. E a natureza não é diferente. A natureza, toda a natureza, ela é uma obra de arte do Senhor, né, gente? A natureza não é uma obra de arte. Esses dias eu estava vendo as cores, né? As cores das penas dos animais, né? Das flores. Então, sempre o homem fica querendo imitar, né? Mas ninguém nunca vai imitar essa obra de arte. A natureza não é como os estudiosos dizem aí, né? Que ela se criou por adaptação. De repente, o animal só não tinha patas, mas ele precisou, quando no lugar onde ele morava secou, ele precisava nadar. Não. A natureza, ela não é obra do acaso. Ela não foi criada era um ser desse tamanho e ele começou a crescer e de acordo com o lugar onde ele morava, ele foi se adaptando. Não. A criação, ela segue um padrão. Um padrão de quem? Do artista que o criou. Quem é o artista? O grande artista? O Senhor, nosso Deus. Então, a natureza não foi criada, ela tem padrão que mostra o seu autor, mostra quem é Deus. E é nisso que nós vamos chegar. Deus expressa o seu padrão, ele expressa a sua assinatura. Qual é a assinatura do Senhor? 3 em 1. 3 em 1 é a assinatura do Senhor. E nós podemos ver esse padrão em vários momentos da história do homem. Por exemplo, no tempo, o tempo é dividido em quê? Em 3, né? Passado, presente e futuro. O espaço, nosso espaço, ele é dividido em altura, largura e profundidade. A gente não está vendo aí a assinatura do nosso mestre, a assinatura do grande artista. A gente está vendo aqui a assinatura de Romero Brito, de Picasso, de Van Gogh. Não. A obra deles é deles. A obra da natureza, nada foi criado pelo homem. O homem simplesmente começou a se adaptar e a natureza toda foi criada pelo Senhor. E nós temos a matéria. A matéria é constituída de prótons, nêutrons e elétrons. Essas partículas, elas formam o átomo, né? Que é a menor partícula da matéria. Nós temos a terra, sol, água e ar. Olha o
padrão 3 em 1 do Senhor. O universo é dividido em tempo, espaço e matéria. Os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. A nossa pele é constituída de pele, epiderme e hipoderme. Se eu ficasse aqui, gente, a minha vida toda, eu iria aqui dizer a vocês onde está a assinatura do Senhor, mas não é necessário, né? É claríssimo que o Senhor, em tudo, Ele tem a marca dele. E eu quis mostrar aqui, ó, porque é o nosso estudo hoje. Nós vamos falar da Trindade, 3 em 1. Então nós vamos aqui, ó, o que significa Trindade? Triunidade. Aí a gente fica pensando assim, como é que pode ser 3 em 1? Ou 1 em 3? Não é uma coisa difícil, mas eu digo a vocês, irmãos, que pela fé, a fé tem que preceder qualquer pensamento nosso, no nosso relacionamento com o Senhor. Ela tem que preceder sempre. Então não vai precisar explicação quando você tem esse relacionamento com o Senhor. Então, a Trindade, distinção, unidade, 3 em 1, é uma ação conjunta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não trabalham, quem manda mais, o Espírito Santo é o menino de recado, não. Todos eles têm uma natureza divina. Eles são 3 em 1. É coisa grande, viu, irmã? 3 em 1. Quem é que pode ser? Ninguém. Não está nas Escrituras, irmãos. Eu estava fazendo um estudo. No Velho Testamento, não está na Escritura, não existe essa palavra Trindade, não existe essa palavra. Mas essa palavra foi uma criação nossa para poder definir, né? Humana, para definir esse 3 em 1, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu estava lendo, estudando, e eu percebi que não tinha condição de, no Velho Testamento, aquele povo que vivia no meio de um povo idólatra, politeísta, um povo monoteísta, entender essa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que ia ter de tribo que ia para o lado do Pai, tribo que não, irmãos. Então, ali, Deus, no Velho Testamento, não tinha essa ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eu vou pedir quem está aí com Deuteronômio, sou eu que vou ler. Deuteronômio 29 e 29, deixa eu ler aqui para vocês. Deuteronômio 29 e 29. 29 e 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Então, gente, o que está encoberto, isso aí é uma questão do Senhor. Mas na hora que Ele quiser se revelar, também é na hora dele. Não adianta busca, não adianta inquietação, não. É a hora do Senhor. Então, não está implícito nas Escrituras, mas o Senhor, Ele vai se revelando pouco a pouco, como a palavra falou assim. À medida que Ele quer, Ele vai se revelando ao povo dele. Mas está implícito. Toda a Escritura está implícita. A presença dos 3, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está com Gênesis 1, 26? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 3, 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Quem é esse nós? A Trindade. Isaías 6, 8. Depois disso viu a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Esta disse ele: eis-me aqui, envia-me. Vocês estão vendo aí claramente como é que o Senhor vai se revelando à medida que Ele quer. O batismo de Jesus, claramente nós vemos a presença da Trindade. Lucas 3, 22. 3, 22. Sou eu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado,
natureza totalmente divina em todos três. E a bênção apostólica, Mateus 28, 19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, na natureza, não há dúvida nenhuma da presença dessa triunidade, dessa trindade, da assinatura do Senhor. A natureza mostrando, foi eu, é ele, a natureza louvando a ele, a natureza adorando a ele, a natureza mostrando que é só ele, só ele. Então, não tem como errar. A natureza, ela é a maior parte das coisas, a maioria, se não tudo, mostra essa triunidade, essa divisão em três que o Senhor coloca nas coisas. E nós vamos agora as escrituras sagradas e a trindade. Eu não vou ler esse salmo, ele é muito grande, viu gente? Mas depois vocês leiam. Mas esse salmo 139, ele fala da onipotência, da onipresença e a onisciência do Senhor. Ou seja, ele é todo o poder está nas mãos dele. Ele está presente em todos os lugares. Ele conhece aqui, no profundo do profundo, toda a humanidade, toda a criação. Ele é eterno, infinito e imutável. Efésios 4, 6. Efésios 4, 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Perfeito em santidade, justiça e verdade, amor. Isaías 6, de 1 a 3. Isso aí eu teria que ler, mas não vamos ler, gente, já são 9h35, viu? Depois vocês leem em casa. Isaías 6, de 1 a 3, que fala da santidade, da justiça, da verdade e do amor do nosso Deus. Deus em sua essência é um, ele é um. Isso aí não é incontestável, mas em sua personalidade, eles são três. E o que é que acontece? O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma ação conjunta, é uma interação, eles se comunicam, eles se amam, eles se respeitam. É lindo, né, gente? É lindo demais. Agora nós vamos para a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai. Deus é o modelo de hoje, não é dia dos pais, caiu hoje, né? Dia dos pais. Ele é o modelo de paternidade. 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Criador de todas as coisas, se revela como Pai a Israel. Êxodo 4, 22 a 23. E daí? Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e tenho dito, deixai ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Estão vendo aí? Deus se revelando já como Pai de Israel, né? É lindo, né, gente? E nós, filhos desse Pai, filhos de Deus, nascidos pelo Espírito Santo, que nos protege e nos ensina. Hebreus 12, de 6 a 11. Esse capítulo eu iria ler, viu, irmãos? Mas devido ao tempo, nós deixamos vocês lerem em casa, porque é isso aqui mesmo, ó, mostrando nosso papel de filhos. Como é que essa paternidade ela age em nós através do Espírito Santo, né? Nos protegendo, nos ensinando e guiando nossa vida, né? Aqui nessa terra, porque ele habita em nós, né, gente? Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, Mateus 16, 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então aqui nós vemos a apresentação de Jesus, o Filho de Deus vivo. Ele se fez carne, Jesus habitou em nós. Ele precisava vir para que aquele plano, aquele projeto lá aquele plano que foi criado antes da criação, ele se concretizasse.
porque o Senhor sabia todas as coisas que viriam a acontecer. Entendeu? Então, o que foi que ele fez? Ele mandou o seu filho, para ele veio em forma de homem, habitou entre nós, ele sofreu, ele sentiu dor, ele sentiu frio, ele sentiu raiva, ele sentiu tudo que o ser humano possa sentir, para que ele possa, lá agora, sentado no trono, eu pela minha fé eu vejo ele sentado lá no trono, sendo nosso advogado. Gabi errou aqui. Ai, zela a bola, você pensa, Gabi. Mas o Senhor, minha misericórdia de Gabi, minha misericórdia dela. Eu sei o que ela passou, mas ela está arrependida para lá. Porque só ele pode ver o nosso arrependimento, né? Ninguém pode ver. Às vezes você está me dizendo, me perdoe. Mas você, na realidade, foi só uma coisa ali, uma formalidade, né? Não é uma coisa realmente de dentro do seu coração. É a revelação suprema de Deus. Olha que coisa linda, né? É a revelação suprema, porque ali Deus se mostra, né? Não é porque as pessoas pensam que é na aparência, mas não, é aquele poder, né? Quando Jesus chegava nos lugares, era a luz, né? Era a luz ali que acontecia. Aí eu estava estudando sobre isso aí, e naquele exemplo que eu vou dar ali a vocês do sol, Jesus é como uma luz. Quando a gente aceita Jesus, que aquela luz vem sobre a nossa vida, que é o Senhor Jesus, aqueles cantinhos mais escuros da nossa alma, né, gente? Aqueles lugares mesmo que a gente até procura esquecer, né? Anestesia, aquelas coisas mais feias, mais sombrias, aí vem aquela luz e ela clareia, né? Então daí a gente começa a pensar como o profeta Isaías, né? Quando ele esteve lá, ele esteve lá em espírito lá no trono, a primeira coisa que ele viu foi lindo, eu achei tão lindo Isaías. Ele não disse assim, viu, Senhor, eu estou dando um povo horrível. Não, ele disse, ele olhou para ele viu e olha que ele tinha uma posição privilegiada, né? Uma posição de sacerdote lá da corte, dava conselhos, né, espirituais, mas a primeira coisa que ele viu, então é essa luz, é esse papel de Jesus, essa luz, né, que vai lá, ó, mais é secreto do secreto, e ele traz à tona, né, ele clareia, ele nos faz perceber que precisamos tirar para que esse relacionamento, que não pense que tem gente que pensa que aceitou Jesus, beleza, estou indo para a igreja, não, gente, a construção só fez, ó, colocar a primeira pedra, a pedra angular, né, irmão, a pedra de esquina, né, que nós já estudamos aqui, mas essa construção, ela continua. Só vai ter a pedra lá? Não, a pedra foi lançada. Quem é a pedra de esquina? Só nosso Senhor Jesus. Não é isso? Ela foi lançada aqui no nosso coração. Está aqui a pedra. Vamos construir. Vamos melhorar esse relacionamento. Vamos procurar mais coisas, gente. Tem mais coisa aqui. Pingo tem mais coisas aqui. Que essa luz está revelando aos poucos. Porque o nosso entendimento, ele sabe. Por isso que ele veio como homem. O nosso entendimento é às vezes as pessoas pensam, conhecimento, aí é que eu digo, tenha cuidado quando você vê uma pessoa que pensa, eu sei tudo. A pessoa que realmente sabe, eu estou aprendendo. Estou aprendendo cada vez mais. Então é esse olhar que a gente tem que ter, esse sentimento. Porque o Senhor é a revelação suprema. Já lemos Hebreus 1:8? 1:13, por favor. Hebreus 1:13. O qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se a destra da majestade às alturas. Então aí nós estamos aí, né? A presença do nosso Deus. Sofreu o castigo por nossos pecados. O que o Senhor sofreu ali naquela cruz, né? Sofreu, foi humilhado, foi cuspido, tudo por nós. Gente, é um amor muito grande. Ele nunca errou, nunca pecou, mas ele se fez pecado por nós. Mas, como eu disse a você, na lição que nós estudamos, o sofrimento maior do Senhor Jesus
não foi o sofrimento físico. O sofrimento maior do Senhor Jesus foi na hora que ele se fez pecado. E ele teve essa trindade aqui, ó, se transformou em uma dupla, né? Naquele só foi questão de minutos, mas houve essa ruptura. Porque ele se fez pecado por nós. O sofrimento dele foi esse. O Senhor não comunga, o Senhor nosso Deus é maravilhoso. Ele não comunga com o erro, com o pecado. Então ele teve que se afastar do Senhor. Foi o sofrimento. Eles dois, desde a criação, sempre juntos. A trindade, eles todos juntos. Mas houve esse afastamento. Então, por amor a nós. E a gente fica aí, às vezes, né, irmãos? Eu digo eu também. Às vezes a gente fica se inquietando. Mas é porque aí a gente, como eu digo, tem que chegar para ele, Senhor. É muita coisa. Me ajude, me socorre. Porque o nosso socorro só pode vir de lá, irmãos. Só de lá pode vir o nosso socorro. E para nos salvar, o que foi que Jesus fez? Ele morreu na cruz. Ele agora está à direita do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Lembra lá quando começou lá em Israel, no Egito, e mandou construir o tabernáculo, tinha o sumo sacerdote, só ele poderia chegar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Isso aí já era uma amostra do que é lá diante do Senhor. O nosso sumo sacerdote que viria, né? Anos e anos e anos depois. Então, ele é o nosso sumo sacerdote. É ele que vai agora no lugar santo do santo. Não tem que ir amarrado de corda, como o ser humano tinha que ir, né? O sumo sacerdote, porque podiam pecar. Ele é o próprio Deus. Então, ele vai lá tranquilamente diante do Pai. Está sentado à direita do Pai. Então, é natureza divina mesmo, né, irmão? É tudo divino, tudo maravilhoso. Então, ele é o nosso mediador, e isso é ele que faz essa ponte entre nós e o Pai. O único suficiente Salvador, João 4,6. Sim, e disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ai, tem gente que fica aí, todos os caminhos levam a Deus. Oh, que bobagem, meu Deus. Ele voltará para julgar e consumar a obra redentora, porque a obra redentora, ela não acabou. O Senhor voltará, ele voltará e vai consumar essa obra. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 18. Gente, não está aí não, é porque depois vocês leem isso aí, viu? Essa passagem. Deus e Espírito Santo, aí a terceira pessoa da Trindade, muitas vezes confundida, negligenciada. Por quê? Porque as pessoas, o Espírito Santo só fica levando, né? Vai levar para o recado. Olha a natureza divina dele. Ele é que distribui dons. Eu vou ter uma série de coisas, diga, irmão. Só voltando um pouquinho, aí Deus Filho, ele está à direita do Pai. Então, Jesus está à direita do Pai hoje. Aí, se a gente for analisar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus Filho, no caso de Jesus, antes era o Verbo eterno, o Verbo que se fez carne, morreu e ressuscitou. Ele não ressuscitou mais como Verbo, ele ressuscitou em um corpo glorificado, transformado. A diferença de Jesus hoje para nós é porque ele recebeu de volta toda a glória que ele tinha antes de se formar ser humano. E recebeu toda a plenitude da divindade. Então hoje ele está à direita do Pai. É um homem transformado, com a plenitude da divindade, com toda a glória à direita do Pai. Então o tempo da Trindade foi quem, vamos dizer assim, a gente tem que traduzir para a nossa linguagem. Houve uma mudança em nosso favor, para que todo o propósito de Deus pudesse se cumprir na restauração do homem, para ele voltar ao propósito de Deus. O que o irmão falou aí, perfeitão é do Verbo, irmão, ele vai me dar aqui uma chave para entrar com o Espírito Santo. Lá na criação, eu disse a vocês que eles estão, a Trindade está desde sempre, desde a criação, sempre, sempre, sempre. E lá em Gênesis, fala que o Espírito Santo pairava
sobre a superfície das águas. Mas a criação só começou quando veio a palavra, o Verbo, que é o Senhor Jesus. E o Verbo, junto com o Pai, lançou a palavra. O Verbo, junto com o Espírito Santo, que pairava. Toda a criação só começou aí. Como é que pode dizer que o Espírito Santo é um menino de recado? Ah, o Espírito Santo, não, eu quero falar logo é com Deus. Olha, se é Ele que vai, se é Ele que está vindo, o Espírito Santo pediu desse jeito. Aí ele vai lá e troca miúdo lá, tudo que você está falando aqui, pedindo coisas que não tem sentido. A gente tem que ter até isso. Deus, me perdoe se eu estiver pedindo errado, Senhor. Mas a minha visão só vê isso agora. Mas aí ele vai. Então, como é que pode dizer que o Espírito Santo é um menino de recado? O Espírito Santo, diz que ele anda com a gente, está aqui tomando conta, tomando só conta. Ele tem o mesmo poder, ele é a mesma natureza divina. Se toda a criação teve que ser um conjunto, ele é o próprio Deus, a natureza divina, todos três. Então, Deus, Espírito, terceira pessoa da Trindade, pessoa divina, atuou na criação que eu falei aqui agora. Tudo só aconteceu quando a palavra veio, o Verbo veio, e ele começou toda a obra de arte ali que eu disse a vocês, que tem a marca da Trindade. A criação tem a marca do seu Criador. E vemos aqui, ilumina e capacita para entendermos a verdade. Lucas 12:12. Quem é que está aí com Lucas 12:12? Porque na mesma hora nos ensinará o Espírito Santo que nos convém falar. Isso. Olha aqui isso aí, está vendo aí que eu falei a vocês? Na hora, quando a gente está aqui, falando bobagem, pedindo bobagens, com pensamentos, ele vai ali, vai nos ensinando, nos mostrando. Na hora da oração também, ele vai lá, e dá uma editada. Pronto, a palavra é isso. Dá uma editada no que nós estamos pedindo aqui. Entenderam, gente? E nós vemos também a ação dele no dia de Pentecostes. Foi uma coisa muito grande, viu, gente? No dia de Pentecostes. Jesus, quando subiu, disse: vão para Jerusalém e me esperem. Vocês não. Acho que os discípulos perdidos, sem saber o que aconteceu, o que dali em diante. Mas aí eles obedeceram. Foram lá, ficaram lá em oração. E o Espírito Santo veio. Veio aí, gente, clareou, mostrou o caminho, mostrou a direção. Eles saíram pregando para toda aquela região ali. Por isso estamos aqui. É muito poder, né, gente? É muito poder, não do discípulo, mas de quem enviou eles, né? E o Espírito Santo que foi com eles, ó, que coisa linda. Agora habita em nós. Onde a gente vai, ele está ali com a gente, ó. Agora nós temos que ter essa sensibilidade, temos que ter esse relacionamento com ele. Não é verdade? Então foi grande, diz que entrou, os discípulos começaram a falar em línguas diferentes, línguas de outros e outras nações. Foi uma coisa maravilhosa. O Espírito Santo dá testemunho de Jesus e o glorifica. João 14, de 16 a 17. João 14, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele lhe dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha que coisa linda. O mundo conhece o Espírito Santo, todo mundo já vai dizer: eu faço, eu vou conquistar aquele país, eu vou fazer isso, eu vou ganhar aquela eleição. Eu. O mundo não o conhece. Convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, de 8 a 11. Convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Cela e habita em nós. 1 Coríntios 16, 19 a 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos,
porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Distribui dons, capacita-nos para obedecer a Deus. Efésios 5, de 16 a 21. Reviro o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando o Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Eu quero que ele fale, continuar essa relação. E vejam bem, a partir dessa relação que ele diz, vamos salmodiar, vamos cantar juntos, vamos adorar juntos, vamos servir, vamos nos submeter. Submeter o quê? Porque ele era pequenininho, pregador ali fica na cozinha, cozinhando, diante de Deus lá no trono, mesmo orgulho da minha filha, ela se deixa ser usada comigo, aquela que está cortando primeiro, olha que coisa linda, me adorando. É a mesma coisa, as pessoas se iludem, as pessoas ficam atrás de farol, esqueçam isso, diante do trono, Deus não está vendo o que você está fazendo, Ele está vendo o seu coração, aí cortando aquele temperinho com amor, né? Ali, dando como o dom que foi distribuído aqui, está usando perfeitamente, não é? Mas as pessoas às vezes se enganam, né? Uns se soberbecem porque estão ali naquela posição e outros se diminuem, mas não é assim. Diante de Deus não tem trabalho mais importante, porque Ele vê o coração, Ele vê a sua disponibilidade em adorá-lo. Ou eu vou limpar aquela sala, vai ter uma reunião, é uma coisa do pessoal lá da igreja, da liderança, vou deixar tudo bem arrumadinho adiante de Deus. O servo de Deus não está ali. Se o servo de Deus não está ali, quem é que vai estar também? A presença. Então vamos limpar bem, porque a presença está ali. Não é verdade? Mas as pessoas se ficam atrás de faróis, esqueçam, vamos esquecer isso. Distribui dons, capacita-nos para obedecer a Deus. Efésios 5, 16 a 21. Está com alguém aí? Efésios 5, ninguém? Não. Efésios 5, 16 a 21. Já lembro, já pronto, ótimo. Então, irmãos, nós vemos aí, ó, a grande obra de arte que somos todos nós, que é a criação. E tudo nós vemos ali, ó, a altura, a largura, a profundidade, passado, presente e futuro, terra, solo e água, sólido, líquido e gasoso. Nós vemos a marca do Senhor, como nós vemos nas pinturas de Romero Brito, Picasso, de Van Gogh, nós vemos a marca dele. Se por acaso alguma dessas pinturas forem achadas sem assinatura, vão olhar, vão dizer ali é de Van Gogh, ali é de Romero, ali é de Picasso. Como também, no lugar que nós formos, vão dizer, ali está uma serva de Deus. Porque ela está, a obra de arte, está mostrando A glória dele. a Trindade, está mostrando a Trindade, né? Não é isso? Gabi, na faculdade, né, Gabi? Ali é uma obra de arte do Senhor. É isso que nós temos que nos preocupar com isso. Porque a palavra de Deus diz que o mais Ele fará. Entendeu? É isso, ninguém veio para aqui para passar uma chuva, um tempo aqui, ou então tem gente que acha que isso aqui é a vida, que tudo é aqui. Nós temos que nos preparar, cara. Porque o Senhor ali, ó, Ele voltará para consumar esse projeto que já foi iniciado. A pedra angular, ela já está aí, ó, no seu coração, já está no coração de Nicole, viu, Nicole? A pedra angular já está aí. Vamos agora, vamos concluir essa construção sozinhos? Não, porque Ele deixou o Espírito. E aqui eu botei a conclusão. O plano de salvação. Por que tanta inquietação? Por que tanto sentimento de inferioridade? Por que tanto sentimento de
inferioridade, porque são extremos, né? Por que tanto ódio? Por que tanta mágoa? Por que tanta coisa no mundo? Quando a gente sabe que todo esse projeto, ó, foi só por nós. Você já pensou? Antes de sermos criados, esse projeto já estava pronto. A criação do mundo, tudo por nós. Depois viu que o mundo que caiu, que ele já sabia lá antes da criação, lá em Efésios fala, né, irmão, em Efésios. Então o que foi que aconteceu? Ele mandou o Filho, tudo por nós, por amor, zelo e misericórdia. Então eu digo isso para mim também. Vamos parar, vamos aquietar esse coração. Por que tanta pergunta, tanta dúvida, tanto questionamento? Vamos parar com isso. Por quê? Porque desde lá, desde antes da gente, a Trindade se organiza. Ela se organizou e continua organizada. Eles são uma organização perfeita e maravilhosa e divina. Eu sei, eu estou dizendo de mim, tem horas que vem situações que a casa balança, mas vamos continuar com nossos olhos fitos, porque tudo isso foi por nós, e a Trindade se organiza para nos salvar. O Pai planejou, o Filho executou, foi quando veio e morreu por nós, e o Espírito Santo aplica. Olha que lindo. E aqui eu trouxe esse triângulo aqui, ó. Ele representa a Trindade. E eu estava lendo, viu, irmão, fazendo umas pesquisas. E a base, esse triângulo daqui, ó, essa forma geométrica, ela é a base da maioria das construções. O triângulo, ele é uma forma geométrica, eu botei aqui, cadê isso? Que ela tem resistência, ela é resistente, ela é rígida. Se você botar qualquer peso sobre um quadrado, ele faz isso, ó. Ele degenera, ele deforma. O triângulo não, ele fica firme. Aí eu fui pegar umas fotos de montes, aí a gente vê bem essa figura geométrica. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele está representado aqui nesse triângulo. Força. Ele não se deforma, ele é uma figura forte, ele sustenta, esse triângulo, ele sustenta a nossa vida, ele está em nós, o reino, não diz que nós, quando aceitamos Jesus, o reino vem habitar em nós, o reino, já pensou? O reino, quem é o reino? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, não é isso? Eles não estão mas como é, irmã, que o Filho e o Pai estão lá no trono, mas eles não estão em íntima comunhão. Eles se comunicam, gente. Não é uma coisa aleatória, não. Eles se comunicam, eles são, há uma interação entre eles, uma ação conjunta entre eles. E outro exemplo que eu peguei foi o sol. Esse dia eu estava olhando, né, de noite, gente, que tem aqueles postes lá na rua da gente, né? Os postes lá na rua, os postes iluminando. Aí quando foi um dia desse, esqueceram de apagar a luz, não foi? Esqueceram de apagar a luz. Parece que é de madrugada que eles apagam, não sei. A luz do poste. Mas, gente, quando a luz do sol veio, ofuscou, ninguém nem via nada. É assim. Esse exemplo que eu botei aqui diz que o sol é o nosso Deus. Nosso Deus. Está lá. O sol reinando, rei. O Senhor Jesus são os raios. Os raios que vêm e ilumina, mostra aqueles lugares mais sombrios, mais escuros, que nos mostra a verdade, né? Ele é a verdade, o caminho, a verdade é a vida. E o Espírito Santo são aqueles raios que nos aquecem, que nos consolam, que nos mostram direção. Então, como é que nós vamos ficar inquietos? Como é que nós vamos ficar, mas vai ser só coisa de minuto, viu, gente? Levanta, porque a Trindade, ela se organizou sozinha. Ela está à disposição de todos nós. E nós precisamos estar atentos. Como eu falei, a fé tem que preceder qualquer dúvida que nós possamos ter. Porque aí o próprio Espírito se encarrega. Nós não vamos ficar preocupados em explicar a Trindade, nós vamos viver, vamos experimentar essa
esse 3 em 1, que é só nosso, que habita em nós e que quer um grande dia que todos estejamos com Ele. Amém. Vamos orar. Vamos pedir à irmã Nicole para orar, pedindo ao Senhor que nos continue nos guiando, que nós amamos essa Trindade, amamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e dependemos somente dele. Deles. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra. E porque o Senhor tem se revelado a nós, tem feito a gente entender quem o Senhor é. Obrigada, Senhor, por mostrar compaixão por cada um de nós, por mostrar amor, por mostrar zelo pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão organizado, Ele planejou todas as coisas, não fez isso. E o Senhor fez isso numa comunhão perfeita com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus. Obrigada, Pai, por ser um só com Ele, Senhor, por nos ensinar essas coisas, como nós devemos ser também uns com os outros. Sermos uns com os outros, sermos um com Cristo, para mostrar isso, para mostrar quem o Senhor é para o mundo. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse dia pela nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito. Nós confiamos em Ti e Te confiamos toda a nossa vida, toda a nossa semana. Em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada para todos, viu, irmãos? Irmãos, quem tiver interesse na revista, ainda tem aqui, ó. Tá R$10 cada revista. E lembrando de missões estaduais, que é até o final do mês, até o último mês. Nós já temos